Boa noite, Nainora. Tudo bem com você? Oi, Rodrigo. Tudo na paz? Tudo na paz, pirada, trabalhando assim. Meu Deus, que dia. Mas vamos prosear aí enquanto não chega ninguém. Não elegi meu candidato, foi super mal, porque é claro que a pequena elite de patrocínio não ia votar num menino que vem da periferia, pobre, que venceu na vida, de jeito nenhum, Aham. né? E casado com uma menina de família, e é óbvio que a família da menina não apoiou ele, né? E aí o fulano que está aí já ficou 8 anos, 4 fora, agora 4, quer dizer, 4 mandatos do cara. A cidade está uma bosta. Então não vai, né? Não. Ó, me dá uma orientação sobre como é que é esse negócio aqui. Quando a gente Ó, entra, o que que o orientador tem que fazer? então, eu estou tentando agora fazer compartilhar com o YouTube, mas eu não estou conseguindo. Peraí, eu não estou conseguindo, Nainora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para o YouTube. Peraí. Mas enfim. Eu fui tentar fechar a minha câmera, ela não dá. Ela deu compartilhar o webcam. Eu falei, vixe Maria. Então, você viu aquele tutorial que ele mandou, Rafael? Eu ouvi, mas é complicado, Rodrigo. Eu venho de outra geração, rapaz. Então, a hora que você entrou no BBB, até o BBB você sabe entrar normal, né? Sim, Então, a hora que você entra no BBB, tem aquele maisinho ali, não tem? tem. Aí você tem que. Eu vou entrar de novo para te falar, porque eu estou tentando colocar aqui o endereço que ele me passou e eu não estou conseguindo. Ah. Deixa eu ver aqui. Oi, Deixa eu ver aqui. Marcos. Tá bom, Encerrar. Marcos? Marcos já tá aí, ó. Então, eu não Ô, consigo tirar Marcos, minha Oi, câmera daqui. professora, tudo Se eu bem? tiro, ele dá tá. Deixa, compartilhar o webcam. não, Eu deixa eu vou fazer um fazer teste. isso aqui, ó. Tá. Só um minutinho. Peraí. Ô, Marcos. Sim. Boa tarde, Marcos. Faz um grande favor para Opa. mim. Só abre Uhum. uma janela aí no seu computador, entra pelo YouTube com o link que o Rafael passou para vocês, que o Rafael passou um link para os alunos entrarem, né? Eu vou entrar pelo celular aqui. É mais fácil. Isso. Pode Só vê ser? se tá, só vê se tá funcionando, porque eu fiz o que eles me pediram para fazer aqui, eu não sei se está funcionando lá no YouTube. Só faz esse favor para mim e confirma, por gentileza. Então é para estar funcionando já. Entra lá. Isso. Tá bom. Ô, Nainora, você vai entrar no BBB, aí você clica no maisinho, aí você vai apertar, você vai clicar o transmitir sessão. Transmitir sessão? É que você não está como apresentador agora, você não consegue ver. Não, mas tem aqui transmitir sessão. Isso, aí vai abrir um link para Já você deu. colocar aquele link que o Rafael mandou, que é RTM, blá, blá, blá. Você viu lá aquele Certo. cronograma das bancas que ele mandou pra gente? Ok. Professor, Perfeito. Oi, já tá funcionando, já tá rodando lá no YouTube. tá funcionando? Sim. Ah, então eu fiz certo. Então é E isso aí, ó, mesmo. o Tony também consegue tirar a imagem. Eu não consigo. Oi, Qual, Tony. qual imagem? Eu Não vou entendi, tirar a Nainora. imagem aqui, Tony. Ele dá compartilhar o webcam. Eu não consigo ficar sem a imagem. Não, Você é só fala qual você imagem? clicar que ele vai apagar a sua imagem. Rodrigo. Oi. Oi, Marcos. Beleza, Marcos? Tudo bom, meu filho? Tudo bom, Boa professora? tarde, Tudo bem, professora Tony. Nenora? Tudo bem, Tudo pessoal? jóia, Beleza. Marcos. Ó, vou desligar a minha aqui, né, Nura? Eu vou clicar em cima do botãozinho e aí ó, vai acontecer isso aqui, ó. Aí ele dá para mim interromper. Aí pronto. Não tô Pronto. vendo mais você. Você tá invisível agora. Agora é só o Marcos. Na realidade, quem que está agora como apresentador? O Tony, é isso? Só para entender o contexto. Não? É você? Eu não tô. Não? Não, Todos. Ei, eu tô aqui de apresentadora, será? acho que Não, não. eu O também tô, mas eu não professor consegui ligar Não. minha Antônio. câmera. Eu não consegui ligar minha câmera, Tony. O que você fez? Uai, que estranho.
Peraí. Agora dá certo. Não, agora dá certo. É que a hora que eu fui entrar, tava dando compartilhar tela. A hora que você tava falando com a Nainora. Tô ligando agora aqui, ó. Isso. Aí. Ah, então tá perfeito. Tá. Vocês não vão ficar conosco aqui? Eu vou ficar mutado na câmera e no áudio, tá bom? Que aí não degrada a conexão, vai ficar bom para todo mundo. Então tá. Eu vou mutar. E é bom a gente ficar todo mutado. E eu acho que a gente pode ficar para começar, para você abrir, sem o som, só falando boa depois noite, blá, blá, blá. Legal. Só aqui assim, depois a gente sai. Perfeito. Pode ser, Tony? Só para começar? Pode, lógico. E aí a gente tem o registro, inclusive, da banca com imagem e com áudio, né? Bora lá. Ótimo. Aí, a hora que o Marcos começar a falar, a gente vai mutar e fechar a câmera, beleza? Tranquilo? Ótimo. 17h58. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Daniel está aqui conosco também. Estamos aí já próximos para começar. Eu acho que nós poderíamos começar. O que vocês acham, professores? 17. Marcos? Opa. Bora. O Marcos pronto. Ele está pronto. Então vamos lá. Vamos começar para a gente não perder muito tempo, porque tem que acabar às 7 horas no máximo, ponto. Tá, Marcos? Aí na hora que eu abrir aqui, eu passo as instruções mais uma vez para todo mundo, tá bom? Certo. Bom, vou falar boa noite já. Boa noite para todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos abrindo aí a banca de TCC em História do aluno Marcos Antônio dos Santos. O título do TCC, A Longa Duração em Perspectiva, a Vida Material Caipira em Santa Cruz da Esperança, 1898 a 1908. Tenho aqui ao meu lado virtual a professora doutora Nainora Maria Barbosa de Freitas, um prazer tê-la novamente aqui em nossa banca. E o professor mestre Antônio Aparecido de Souza, também é um grande prazer tê-lo aqui. Acredito que seja a nossa primeira banca juntos, né, professor? E é um prazer tê-lo aqui com a gente, tá? Deixa eu explicar como é que vai funcionar todo o procedimento. Marcos, você terá 10 minutos para apresentar o seu TCC. Lembre-se que os professores já leram o seu trabalho, então você não precisa esmiuçá-lo tanto. É uma apresentação, é uma síntese do seu trabalho, para depois nós abrirmos aí para a banca, e aí cada professor terá também 10 minutos para poder arguir. E no final, eu tenho mais 10 minutos aí para poder fazer o fechamento. Lembrando que se o professor Tony, a professora Nainora tiver alguma pergunta, pode anotar a pergunta, Marcos. No final da arguição de cada professor, você pode estar respondendo também, tá bom? Perfeito. Então, Marcos, excelente apresentação para você. E você, a partir de agora, tem 10 minutos. Agora são 18 horas e 1 minuto, tá? Só para você saber. Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes nessa apresentação. Meu nome é Marcos Antônio dos Santos. Essa é a apresentação do trabalho de conclusão do curso em História da instituição Barão de Mauá, intitulado A Longa Duração em Perspectiva, a Vida Material Caipira em Santa Cruz da Esperança. Gostaria de agradecer as orientações do professor Rodrigo de Andrade Calçani, que me mostrou com toda a sua didática e seu carinho e suas palavras amigas qual que é o verdadeiro ofício do historiador. Eu gostaria de agradecer a presença da banca, a professora Nainora, doutora professora Nainora Maria Barbosa de Freitas, e o mestre e professor Antônio Aparecido de Souza. Primeiramente, eu gostaria de apresentar um pouco a construção teórica que norteou todo o meu trabalho. A principal autor, historiador que orientou em toda a sua teoria o meu trabalho foi o historiador Fernando Brodel. Então a pergunta é por que Fernando Brodel? Eu tentei buscar algumas argumentações e eu acabei encontrando algumas. Principalmente, ele define a história como sendo a dupla ligação, a história humana, dupla ligação entre a natureza e o homem, e entre o homem e a natureza. Outro argumento que também me mostrou que ele seria uma teoria viável para nortear a minha
meu TCC foi a questão da longa duração. A longa duração permite compreender as permanências e as rupturas da história e revela as conjunturas e também as estruturas e também os eventos. E eu encaro como uma leitura teórica aguda sobre as conjunturas, eventos e as estruturas. E outra também argumentação que podemos demonstrar é a sua teoria, sua visão sobre a vida material, as estruturas do cotidiano. E essa estrutura do cotidiano, a vida material, envolve 3 esferas de ações. O meio ambiente da sociedade seria o próprio espaço que as sociedades convivem, e as bases materiais do cotidiano, que seriam as vestimentas, o vestuário, vestimentas, a alimentação, a religiosidade, tudo que envolve o cotidiano do sujeito histórico. E a terceira via, seria as técnicas. Então, para estruturar o meu TCC, eu dividi ele em 3 capítulos. O primeiro capítulo é dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico é denominado Estrutura Econômica Brasileira. A estrutura econômica brasileira, neste tópico, eu tentei demonstrar como a economia se configurou sobre o território brasileiro, no norte, no nordeste, no sul, e principalmente com foco na região, em São Paulo, na região vicentina. O meu segundo tópico do primeiro capítulo foi a expansão paulista rumo ao sertão. Como o adentramento, como São Paulo se configurou como trampolim para o adentramento do então sertão desconhecido. E esse adentramento se configurou como o desenvolver de uma nova cultura, de um novo modo de vida, que eu tentei demonstrar no meu terceiro tópico, que é a vida material bandeirante. Neste tópico, eu tentei demonstrar como se desenvolveu ali um modo de vida singular, que passaremos a compreender como a cultura caipira. Posteriormente, no segundo capítulo, da poeira ao ferro, que eu também dividi, que neste eu preferi dividir em 2 tópicos, se tornou mais coerente. O primeiro tópico é denominado como O Caminho dos Goiás, o povoamento paulista. Neste, tentei buscar as estruturas que foram estabelecidas durante o período colonial para compreender o progresso histórico, o processo histórico em si. A distribuição das sesmarias, o desenvolvimento de um novo modo de vida, os pousos e tudo mais. E, principalmente, tentei demonstrar a sesmaria de Carlos Barbosa de Magalhães, Urbano Couto de Menezes, como essas sesmarias ali criou um modo de vida e que posteriormente se transformaria em Cajuru e Santa Cruz da Esperança. O meu segundo tópico do segundo capítulo é denominado Complexo Econômico de Cajuru. Neste tópico, tentei demonstrar como as permanências históricas, a configuração geográfica sobre a dinâmica da economia pecuária, o café e o advento da mogiana permitiu ali transformar aquele espaço em um espaço comercial. E principalmente com foco na mogiana, que chegou em Casablanca em 1878. Como toda aquela dinâmica permitiu ali, entre a ligação do sul de Minas com o oeste paulista, configurar novos pousos. E neste ponto, eu gosto muito da fala do Fernando Brodel, que ele revela que não existe cidade sem comércio e não existe comércio sem cidade. Então, essa linha teórica, toda essa configuração daquele espaço, permitiu compreender toda a dinâmica social, cultural, econômica, propriamente dita, daquele modo de vida, daquele sujeito histórico, daquele processo. E no meu último capítulo, a vida material caipira na vila de Santa Cruz da Esperança, eu dividi em 2 tópicos. O homem caipira, e tentei estudar, demonstrar quem é esse sujeito histórico, e o cotidiano econômico e a vida material em Santa Cruz da Esperança. Neste primeiro tópico do terceiro capítulo, principalmente abordando a visão teórica do Antônio Cândido, um grande estudioso da vida caipira, ele determina que o movimento bandeirante, esse processo que eu tentei demonstrar no primeiro capítulo,
de um lado, um vasto processo de invasão ecológica e, por outro, um determinado tipo de sociabilidade construída sobre um determinado espaço. Então, digamos, é a dialética do homem com o espaço. E o mesmo autor descreve que o caipira é o morador do campo que vive um equilíbrio relativo entre as necessidades e os recursos do meio físico. É uma sociedade relativamente homogênea, mas que tem suas próprias singularidades. E no meu último tópico do terceiro capítulo, digamos, é o suprassumo do meu trabalho de conclusão de curso. É ali onde eu tento revelar, através das fontes históricas, como era o modo de vida de Santa Cruz da Esperança, como as permanências ali influenciaram determinado modo de vida. Minha principal fonte foi o Caderno de Comércio de Santa Cruz da Esperança. Mas não apenas ele, mas esta fonte atrelada ao jornal Estado de São Paulo, que é o atual Estadão, e os documentos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E ali que eu tentei revelar, tentei estudar, foi as trocas, o modo de vida, a sociabilidade. Em uma fonte, as trocas de espécie e os dias em dias de serviços é muito interessante. Por exemplo, Idílio Mendes pagou sua conta no mercado local no valor de R$75 mil em aves e 3 dias de serviços. Isso revela um tipo de pacto social, um pacto além da própria troca econômica capitalista monetária. E também tentei estudar, por exemplo, o processo de invernada. O que é o processo de invernada? O processo de invernada seria aluguéis dos pastos para ali colocar gado. Por exemplo, em 1908, Maria Bernarda alugou pastos pertencentes a João José Prates para pousar 2 cavalos no valor de R$2.000 por mês. E também tentei estudar várias outras práticas cotidianas, o consumo de imigrantes que se deslocavam das suas colônias até o mercado local de Santa Cruz, e dentre outras práticas. E qual foi a minha hipótese? Uma conjectura que eu tentei chegar, não uma conclusão com exatidão, mas procurar as verdades nos documentos históricos. Foi que o bairro de Santa Cruz da Esperança se formou dentro de um complexo econômico mercantil paulista, principalmente a pecuária, e consolidou o mercado local híbrido, economia de subsistência, economia de abastecimento, através da introdução da própria mogiana, que impulsionou aquele comércio, e do intenso cultivo do café, é claro, transformando o local culturalmente marcado pelo modo de vida caipira. Todas essas relações não são determinadas, mas são possibilitadas pelo espaço e pelas permanências e rupturas históricas. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos que estão aqui, a banca e ao orientador. É isso. Marcos, muito obrigado. Olha, você foi britânico. Parabéns aí pelos 10 minutos cravados. Não é fácil falar tudo que você escreveu, né, em 10 minutos, mas eu agradeço aí a sua apresentação. E, Tony, se você me dá permissão, pode começar com a Nainora, primeiro as damas, se você me permite. Claro, é evidente que sim, sempre. Opa, então vamos lá. Professora Nainora, fique à vontade para abrir a câmera, conversar com o Marcos. Você tem, a partir de agora, 10 minutos, tá bom? Tá bom, vamos lá, Marcos, como tem só 10 minutos. Então, primeiro quero agradecer aqui o seu convite, do seu orientador, para ler o seu trabalho, que, na realidade, confesso aqui de público, né, que eu esperava um trabalho sobre patrimônio, mas deixa isso para outro momento. Claro que eu ia fazer a broma com você aqui. Marcos, tive muito prazer em ler o seu trabalho, que tem por título aí já a longa duração em perspectiva, e por isso você justifica isso no corpo do seu trabalho, né? Um trabalho robusto, consistente, usando aí as boas referências bibliográficas para trabalhar a questão da longa duração, as permanências, para chegar no seu objeto, que era a questão do caipira em Santa Cruz da Esperança. Você buscou aí as referências
tanto do ponto de vista teórico, usando bastante o Brodel, mas vários outros autores ao longo do seu texto, não? E em História do Brasil, você também usou os clássicos da história do Brasil. Foi buscar lá no Caio Prado, no Celso Furtado, no Sérgio Buarque de Holanda e, por fim, pegou as referências mais recentes aí da Melo del Priore, etc., né? Como a gente vem aqui para falar umas coisinhas, eu queria fazer alguns apontamentos para você para melhorar o texto. Primeiro deles, eu sugiro que você faça dá uma olhadinha de novo lá nas questões de ABNT, lugares que trocou uma letra ou outra na palavra dos autores, e que aí isso pode melhorar mais ainda o seu texto. A segunda questão que eu sugiro é que separe os seus documentos lá nas referências. Você tem documentos manuscritos importantíssimos, como é o seu documento principal, que é o caderno de comércio que você usou, você tem livro de tombo, você tem documentos do Arquivo Público de São Paulo. Então, você separe por arquivo, e inclusive o caderno de comércio, que é arquivo particular. Então, isso tudo tem que vir referenciado e não junto ali da forma como foi feita. Isso enriqueceria demais o seu trabalho, na hora que você fizer essa separação lá no final, apontando e dando destaque para os seus documentos, inclusive manuscritos, impressos e manuscritos que você usou ao longo do seu trabalho. Então, fica a minha sugestão aqui. A outra questão é um pente fino, porque, por exemplo, eu encontrei um lugar com a mesma citação 2 vezes. Ela vem, inclusive, com datas diferentes, mas é a mesma situação. As estradas, está lá na página 87, as estradas boiadeiras que circundavam em Barretos, do Lastória Melo Pirinelli Neto, e depois, novamente, na página 129, a mesmíssima citação. Então, fazer um pente fino aí para que isso não ocorra e retirar uma delas aí do seu texto, né? É que a gente tem que achar o que falar. Agora, eu gostaria também que você desse uma olhada lá pela sua página 143, quando você fala da cruz, todo o processo da cruz, e está ligando ali numa questão muito bacana que você conseguiu fazer, falando desse cotidiano voltado para o patrimônio intangível e distanciando um pouco das questões econômicas, porque o econômico está presente, mas ao mesmo tempo ele é referenciado por esse outro lado, pela vida da comunidade em si, pelas expressões culturais da comunidade. Só que aí você pôs ali no meio do caminho, Marcos, lá pela página 143 e seguintes, a Folia de Reis, e ela caiu meio que de paraquedas ali. Então eu sugiro que você dá uma olhada, reagrupa, tira as Folias de Reis dali, daquele lugarzinho, junta tudo que está referente a Santa Cruz e coloca a Folia de Reis mais no final. Depois, outra coisa também é que, por exemplo, eu tenho uma pequena pesquisa aí sobre Santa Cruz da Esperança, né? Você sabe disso. E aí a capela centenária, então a existência da capela, ela é vital para dar esse indicativo de que a comunidade existia. Então não tinha paróquia, a paróquia é recente, né? Mas esses indícios da capela ali vinculada a Cajuru. A cruz primeiro, que era um ponto de peregrinação, depois a construção da capela, e a capela e as primeiras missas coincidem com o seu recorte temporal. Isso é bacana para te respaldar ali da existência dessa comunidade, pensando ali a comunidade. Esse texto meu não está publicado, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Eu tenho aí algumas coisas meio que assim, de curiosidade mesmo, né? Para fazer de pergunta, caso você saiba responder. Você fala lá na página 144, 146 do PDF, das panelas feitas de barro, e cita ali as olarias, queimadas em olarias da região. Fiquei pensando numa coisa que é para um estudo posterior seu. Pensar nessa materialidade.
Nós sabemos, e você traz isso no começo do seu texto, sobre os caiapós. Então, até que ponto essa influência dos caiapós não teve essa permanência? E aí buscar essas olarias, elas ainda existem, tem outras notícias lá recuadas para trás, como é que é isso? Para referenciar toda essa questão que você coloca ali desse cotidiano cozinhando nessas panelas de barro para posteriormente você fazer. Depois tem outra coisa aí, um pouquinho mais ou menos nessa mesma página, nesse parágrafo, você fala do pão, macarrão e massa de tomate. Óbvio que eu não podia deixar passar batido, né? Mas macarrão só chega, Tony que me corrija aí depois, com os italianos. Então, tentar recuperar um pouquinho essa outra comida anterior. Essa comida do caipira em si, antes do ítalo caipira, que quando o imigrante chega, essa composição muda. Então, isso tudo são sugestões para outros artigos seu aí com o seu orientador. Quero dar os parabéns para você, para o seu orientador, pelo trabalho robusto, consistente. A gente tem 10 minutos para falar, isso não é nada diante desse trabalho seu. Eu tenho algumas outras anotações que depois a gente pode conversar, com sugestões, Rodrigo, para que você e o Marcos façam outros desdobramentos e que venha artigos desse trabalho que eu estou esperando. E, Marcos, como os meus parabéns para você e para o seu orientador, eu te conto uma coisa. Eu fiz parte de várias bancas de mestrado esse semestre, todas virtuais. O seu trabalho é um trabalho de mestrado. Parabéns por aquilo que você trouxe aqui hoje para nós como contribuição. Precisa de acertos, precisa de como todo o trabalho. Mas parabéns para você e para o seu orientador e ficam as minhas sugestões. Professora Nainora, obrigado pelas considerações. Concordo, 10 minutos, próximo do que nós poderíamos falar aqui, né? Marcos, por gentileza, fique à vontade para responder a professora, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer pelos apontamentos que são contribuições para este trabalho, para melhorar este trabalho. E eu agradeço também por esse último elogio que ela fez, que, como ela disse, que se é um mestrado, eu não sei, mas foi um trabalho, foi feito com carinho, com dedicação. Então, se ela encara dessa forma, eu só tenho a agradecer, né? E todos esses apontamentos, eu pretendo fazer essa revisão sim, com certeza, porque estamos aqui justamente para isso. E esses apontamentos sobre o pão, macarrão e massa de tomate foi o que eu consegui resgatar com um pouco com esse estudo, porque aqui foi muito influenciado pela cultura italiana, que são os primeiros, que são os palmas, os pratos e os fontonetes. E sobre a questão da materialidade, é alguma coisa a se estudar mais um pouco, porque em si são coisas instigantes, que são partes daquela cultura, daquele modo de vida, daquele cotidiano. É isso, muito obrigado, professora Nainora, agradeço de verdade. Muito obrigada, Marcos, pela sua resposta. Obrigado, Marcos. Professora Nainora, mais uma vez, muitíssimo obrigado. No final eu vou falar um pouquinho, tá bom, Marcos? Agora eu vou chamar o professor Antônio, mas posso chamá-lo de Tony, se você me permitir. Professor Tony, por gentileza, 10 minutos. Marcos, é todo seu. Ok. Vamos lá, então. Primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, assim como aconteceu, a Nainora fez também, né, pela chance da gente ter a oportunidade de ler seu trabalho, Marcos e Calçani, porque é muito gratificante quando você faz a leitura de um trabalho tão bem estruturado como vocês foram capazes de produzir. Né? Como a Nainora disse, é um trabalho que tem uma âncora, né, um referencial teórico bastante robusto, né, e aí você também se preocupou, né, com uma construção também do referencial espacial que você usa de forma recorrente, né, ao longo do seu trabalho, que eu achei bem bacana. E mais ainda, né, você transita pelos conceitos, né, que são próprios da ciência geográfica com desenvoltura também. Né? Eu fiquei bastante feliz de ler seu trabalho. Né?
Para poder começar pelo fim, né, eu acredito também que é um trabalho que tem a densidade adequada a um mestrado. Né? Eu entendo que tenha muita, mas muita consistência para ser avaliado em uma banca de mestrado. Eu gostei muito mesmo, achei bem bacana. Como a gente tem a obrigação de buscar, né, aquilo que talvez possa ser aprimorado, né, então eu fiz uma leitura e queria fazer alguns apontamentos também, né? Mas lembrando e reiterando isso, né? Eu achei muito fluido o seu trabalho, né? Você lida com as referências bibliográficas de maneira muito hábil. Em nível de graduação, isso não é uma coisa tão simples de acontecer, viu, Marcos? As pessoas têm um pouco de trabalho e o texto costuma ficar truncado, né? Parece que não tem nexo entre as ideias que são estabelecidas, e você faz isso com muita propriedade, né? Queria chamar a atenção, obviamente, por conta da formação, né? Lá na página 87 você tem um mapa, e esse mapa não ficou com não, graficamente ele não ficou bom. Então talvez fosse o caso você pegar e photoshopar esse mapa, ou enfim, melhorar ele, porque ele prejudica a avaliação daquilo que é a espacialidade que você propõe na hora de fazer a análise. Tá? É bem simples, pega o mapa, põe por baixo no Photoshop e vetoriza por cima. Tá? Então, é uma coisa bem simples de fazer. Lá na página 123, eu sei que você tem uma aproximação diferente daquilo que o autor que você utiliza faz, né? Mas eu acho que em tempos que vivemos é sempre bom a gente alertar que, embora você utilize como referencial, né, o que você não concorda com a abordagem do autor nos tempos de hoje. Você fala a respeito do branco competente, inteligente, né? Você utiliza essa referência, do negro limpo e tal, então são adjetivos que a gente tem que fazer uso realmente, porque a gente está referenciado no autor, mas a gente tem que apontar que isso tem um contexto histórico, né? Isso foi construído num outro tempo, e que naquela época era até possível da gente fazer o uso, né? Por conta exatamente desse contexto, e que hoje a gente não é adequado a gente fazer uso. Né? Alertar o leitor que você, embora utilize, não concorda com isso. Outra coisa que eu achei também que você poderia apontar, na página 134, salvo engano, você apresenta a foto de uma estrada margeada pela vegetação natural e apresenta isso como paisagem natural. Talvez seja bacana você mudar a legenda ou mudar a foto, não sei como é que vai ser melhor, porque você não está falando de uma paisagem natural, você está falando de uma paisagem humanizada, né? Então, talvez escrever estrada margeada por vestígios da vegetação natural. Resolveria o problema. Na página 137, você fala a respeito de solo e cuesta, né? Eu sei que você tem talvez na hora da construção do texto, você tenha perdido um pouco a mão disso, né? Os solos não estão relacionados necessariamente à cuesta, né? Mas a decomposição dos vários, né, estratos que existem lá, que são parte da feição cuesta. Aqui a cuesta é uma feição. Né? Na realidade, você deveria estar se referindo à formação Serra Geral, que é o sanduíche, né, composto pelos arenitos, né, daqui a gente sabe que é o arenito Botucatu, e pelos basaltos. Então, isso chama-se formação Serra Geral. Então, eles intercalados, eles vão originar solos areníticos, né, os solos mais porosos, e vão originar a terra roxa. Então, os basaltos originam a terra roxa. O Monbeg fala disso, inclusive, no texto dele. Né? Talvez seja dar uma refinada nisso, tenha ficado assim, não tão preciso. Adorei o uso, e aí eu queria compartilhar com a Nainora, não sei, mas eu fiquei muito, muito curioso em conhecer melhor esse caderno. Eu acho que daria para poder escrever um trabalho inteiro sobre esse caderno. Fiquei muito curioso porque ele fala exatamente daquilo que acontece no cotidiano realmente, né? E você vai lá para as referências. Na Inori a gente fala muito a respeito disso nas nossas oficinas, né? Que é o Ítalo Caipira. A gente estudou isso, a gente discute bastante essa coisa, né? Mas esse registro, né? Ele tem a ver com, como o próprio Cândido fala, né? Com aquilo que é o caipira mesmo. Então esse caderno ele tinha que ser assim revirado de ponta a ponta para a gente conhecer melhor ainda essa feição da alimentação caipira.
né? Eu fiquei muito curioso quando você começa a apresentar os elementos que eram vendidos, comercializados, trocados. Eu fiquei muito curioso, né? É uma fonte muito bacana para aquilo que é a minha pesquisa também, né? Eu observei também a citação duplicada, né? Eu ia apontar. E por último, não é isso, né? Me chamou a atenção também o pão, macarrão e a massa de tomate nesse recorte, né, temporal, mas é isso, né? Adorei as referências da geografia, gostei do Mohan presente lá, eu sou suspeito para falar a respeito dele, gostei do Milton Santos, né? E o José de Souza Martins, que fala a respeito do cativeiro da terra, que é sempre muito bacana. Então é isso, Marcos. Em síntese, né, para poder não estourar meu tempo aqui, eu queria te dar os parabéns para o Calçani. Foi um trabalho assim muito gostoso de ler e um trabalho que tem qualidade e a gente consegue perceber que tem uma fluidez. No início eu estava meio nervoso na hora de apresentar o trabalho, deu para perceber também, né? Mas é normal que aconteça isso. Mas depois fluiu. Então, mais uma vez, parabéns, obrigado pelo convite. Vocês realmente fizeram uma construção muito, muito bacana. Viu? Obrigadão mesmo. Professor Tony, muito obrigado aí pelas contribuições. Marcos, por favor, responda ao professor. Sim, eu agradeço mais uma vez os apontamentos, servirão para imaginar outra forma esse trabalho, fazendo as correções e também as contribuições geográficas, porque eu conversei com o Calçani, justamente por isso que eu fiz questão de convidar o professor Tony, porque a minha visão de geografia não é tão vasta, tão aprimorada quanto as suas, isso é óbvio, né? E eu também gostaria de fazer um apontamento após as contribuições, tanto da professora Nainora quanto do professor Tony. Eu consegui o que eu queria. Qual era o meu objetivo com esse trabalho? Era o quê? Convidar os historiadores, os geógrafos da nossa região para olhar em Santa Cruz da Esperança. E eu fico muito feliz que essa fonte que eu coloquei neste trabalho tenha surtido esse efeito. Eu fico realmente muito feliz com isso. E o meu objetivo após este trabalho eu pretendo pegar essa fonte e colocar no Arquivo Público do Estado de São Paulo, porque eles têm essa possibilidade. Eu vou jogar lá e quem um dia falar, vou estudar Santa Cruz da Esperança. E lá tem uma fonte sobre a cidade, essa pequena cidade. Então, eu agradeço muito sobre a questão do solo, da cuesta, da questão da fotografia, da questão da resolução também, que eu pretendo fazer essa correção. E é isso, fico muito feliz e, mais uma vez, muito obrigado, professor Tony. Professor, satisfeito? Aqui tem um tempinho de atraso sempre até a gente ligar a câmera, então demora um pouquinho. Não, muito satisfeito, né? E lá no início do seu trabalho você justifica, né? Eu até apontei, vou mandar depois o PDF com os meus apontamentos para você, né? Você delimita muito bem temporalmente, espacialmente, ficou bem bacana isso. Eu achei que eu não conhecia, né? Eu não tenho uma inserção tão grande assim, né, na região. Eu conheço o entorno muito mais próximo aqui de Ribeirão Preto, e fiquei muito curioso em saber, especialmente com relação ao caderno. O caderno é que pegou, na realidade. Fiquei curiosíssima para poder conhecer. Nainora já conhece. Nainora, você não compartilhou isso comigo, Nainora. A gente precisa trocar muitas figurinhas para falar a respeito disso. Mas, enfim, satisfeito sim, evidentemente. Espero ter contribuído, viu, Calçani e Marcos? Eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Se vocês quiserem. Ótimo. Eu quero agradecer profundamente a todos vocês, Nainora, Tony. Em especial, quero agradecer ao Marcos nesse momento, porque é o dia dele, a noite dele. Isso aí faz passar um filme na nossa cabeça, porque eu também apresentei numa segunda-feira em novembro, quando eu era aluno da Barão. Choveu bastante, viu, Marcos, antes da minha banca. Hoje aqui em Ribeirão, pelo menos, choveu bastante, antes da sua banca também. Agradecer todos os apontamentos que foram feitos. Então, Marcos, por gentileza, aqueles que devem ser feitos para agora, você já vai fazer a modificação e mandar para mim no prazo de uma semana, tá? Em PDF já, para eu poder mandar isso para o Cardoso.
O que é relacionado ao futuro, eu confesso a vocês, professores, que eu já havia falado para ele. Quando eu li o primeiro capítulo dele, eu falei, Marcos, isso aqui está começando a ficar com cara de mestrado. Não, professor, porque eu gostaria de fazer isso, gostaria. Aí eu falei, bom, você está ciente disso, né? Sim. Então aí ele deu trela, eu também dei trela, a coisa aconteceu. Realmente eu acho que tem esse perfil, esse fôlego para mestrado. E como o Tony disse, é fundamental você usar essa tua fonte, não só para você divulgar no arquivo, Marcos, mas novos trabalhos, que seja o mestrado mesmo, que seja, a Nainora até colocou aqui, né, outros textos, né, que sejam outros textos, mas eu acho que você pode continuar na pós-graduação, não posso deixar de passar isso, né, você precisa ouvir isso, né, a pós-graduação ela é importante também na sua caminhada. Agradeço o que cada professor aqui comentou, tá? Só para responder aqui a professora Nainora, deixa eu até separei aqui, ó. Ela fez um apontamento para a gente, né, Marcos, sobre separar os documentos e as fontes lá das referências. É que a gente, viu, Nainora, seguiu a BNT e a Barão. Mas eu concordo quando você fala de separar as fontes, né, para destacar, né, para dar aí um destaque, né, a esse tipo de fonte. Eu já vi isso na Unesp. Na Unesp eles colocam separado. O Marcos viu, né, a minha dissertação, né, Marcos? E ali mostra exatamente separado, né? Arquivo público, tudo que tem, manuscritos, tudo que tem. Então, acho que essa dica da Nainora, mesmo que não esteja aí diretamente a Barão de Mauá, eu acho que a gente pode colocar lá no final como sugestão, até para ajudar um pesquisador futuro quando for olhar o seu trabalho, tá? Não teria problema nenhum quanto a isso. E o modo de vida ítalo-caipira é exatamente o período que você está estudando, né, Marcos? Existe uma influência muito grande do italiano, né? Principalmente nesse período final do século XIX e começo do século XX, né? É o ítalo caipira mesmo, como vocês bem falaram. Mas interessantíssimo que vocês colocaram, concordo plenamente. Em relação à foto da página 87, eu também tinha visto isso, e lógico que na geografia precisa ser melhorado mesmo para poder fazer essas modificações, tá? Marcos, quero dizer o seguinte, para não alongar muito, foi um grande prazer trabalhar com você esse ano. Você é uma pessoa muito especial, um aluno que já praticamente já é quase um profissional, quase historiador, estamos aí na reta final aí, e eu sei que não é fácil, né, trabalhar, estudar, enfim, todos nós passamos por isso, e cada um aqui, cada professor trouxe aí um pouquinho, né, da sua pesquisa para te ajudar nesse momento aí do seu TCC. Então, eu quero agradecer profundamente essa parceria, agradecer aí a credibilidade que você teve. Eu sou suspeito para falar de Brodel, você sabe disso, né? Eu trabalhei o Brodel no mestrado com o Lélio, então quando você veio com essa pegada do Brodel, eu falei, vamos ficar. E aí legal que você conversou com outras frentes, Antônio Cândido, fantástico, eu também sou fã do Antônio Cândido, e aí você conseguiu trabalhar isso de uma maneira muito corrente, né? Um texto, como o Tony falou, né? Você lê o texto e não fica tão truncado, tá? Lembra de tirar aquela citação que os professores falaram, né? Que repete. E mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Se você quiser falar alguma coisinha, Marcos, fica à vontade. Sim, eu que tenho a agradecer. Só tenho a agradecer porque vocês me ajudaram, cada um com sua particularidade, seu modo de ver o mundo, a construir a minha visão de mundo. E eu agradeço muito aos professores, não só vocês, mas também aos colegas, porque eu imagino que o conhecimento não se constrói sozinho. E eu devo apontar aqui o Bruno, o Leonardo, a Brenda, o Ivan, a sala Murilo, a sala inteira me ajudou a construir isso, porque conforme eu fui construindo o TCC, eu fui conversando com eles também. E eles foram contribuindo para a construção disso, deste TCC. E mais uma coisa, se o TCC ficou grande, eu sempre imagino assim, se você ficou grande, sim, realmente ficou. Mas é uma forma de mostrar a vocês, professores, o quanto vocês contribuíram para a minha formação. Então, se eu fiz um TCC, digamos, tipo, denso, foi porque vocês me mostraram isso.
Então, só tenho a agradecer vocês, ao professor Calçani, o Caio, a paciência também que ele demonstrou na construção do TCC, a professora Nainora, que, nossa, um carinho gigantesco eu tenho por ela, tipo, o professor Tony, que tem uma visão, ele que deu as referências, eu devo confessar isso, porque ele deu muitas referências para mim na construção do TCC, e é isso, só tenho a agradecer a vocês. Mais uma vez, obrigado por vocês terem disponibilizado, ter aceitado o convite também. É isso, muito obrigado, viu? Agradeço de verdade. Marcos, muito obrigado. Né? Você está colhendo aquilo que você plantou. Eu lembro de todos os anos aí, cada professor deu aula para você que está aqui, e você era um cara que quando terminava a aula, você vinha num dedo de prosa com a gente. Olha, eu estou lendo isso, eu estou lendo aquilo, o que, que você me sugere? Eu acho que é isso. O pesquisador, né, não só o historiador, mas o pesquisador, ele precisa ser aguçado, né? E dedicado. E parabéns por isso mais uma vez, tá? Nós vamos fazer o seguinte agora, Marcos e quem aqui está conosco, nós vamos ficar agora out. Na realidade, nós vamos ficar logado aqui, mas eu, Tony e Nainora conversaremos agora numa outra plataforma que eu vou entrar em contato com eles. E eu peço então para a banca ficar mutada e tirar a câmera, por gentileza, e a gente volta daqui a pouquinho para dar aí a nota para todo mundo. Marcos, continue aí, por favor. Quem está assistindo também. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Ah, Ivan, o som tá desligado, é que meu pai e minha madrasta estão aqui. Aí eu estava falando, tá bom? É que eles estão aqui.
Senhoras e senhores, retornando. E aí, Marcos? Ligar a Tô câmera. nervoso aqui. Esse é o pior momento, né, Marcos? E agora é diferente, né, Marcos? Porque antigamente a gente falava assim para vocês, por favor, todos se retiram da sala, que a gente vai agora deliberar a nota. Agora foi diferente. Nós saímos, né, virtualmente e vocês ficaram aí, né? Bom, deixa eu passar algumas informações importantes, Marcos. E também para todo mundo que está aqui e está ouvindo, tá? A documentação sua, ela vai ser aí liberada pela secretaria a partir da semana que vem, na semana que vem. Então eu estou falando aqui da ata, aquela onde vem o título do seu TCC, com a nota, entendeu? Então o Cardoso, o coordenador, ele pediu para esperar, para avisá-lo, para esperar até semana que vem, que é o prazo máximo aí que você vai estar recebendo essa documentação, a ata, que você precisa comprovar depois lá na Barão, e é o documento que comprova que você fez o TCC. Tudo bem? Então espera chegar... Oi. A partir da semana que vem, não é? A partir da semana que vem, isso. Quer dizer, a partir do dia 23, mas pode ser 23, 24, 25. Então aí, espera um pouquinho, Marcos, que a hora que o Cardoso passar maiores informações, aí eu entro em contato com os meus orientandos e digo mais ou menos a data, tudo bem? Combinado? Você está com o som fechado, tá, Marcos? Se você for falar, pode deixar o som aberto, tá? Bom, eu vou ler aqui então só o que eu tenho em mãos, por enquanto. Quero dizer que hoje, dia 16 de novembro de 2020, o aluno Marcos Antônio dos Santos, ele apresentou o TCC A Longa Duração em Perspectiva, A Vida Material Caipira em Santa Cruz da Esperança, 1898 a 1908. E Marcos, você foi aprovado, com nota 10. Parabéns, viu? Parabéns. Nossa, eu agradeço a todos vocês. Eu fiquei muito nervoso, agora estou mais nervoso ainda, né? Mas eu não sei o que falar, eu só tenho a agradecer a vocês por ter aceitado estarem presentes, que vocês também têm o tempo de vocês e tudo mais. Ao professor Calçânio, novamente, pela paciência, pela construção em conjunto, foi uma construção coletiva. A professora Nainora, pelas contribuições, pelos apontamentos, e o professor Tony também, pelas contribuições e os apontamentos, que foram muitos, e muito obrigado novamente, tá bom? Parabéns, viu, Marcos? Sucesso. E a única coisa que eles exigiram, não foi? Nainora e Tony, continue estudando. Marcos, eu não podia deixar de te falar isso. Eu acho que vocês têm que continuar estudando, participando cada vez mais dessa construção desse processo. Você tem um trabalho de patrimônio lá para desenvolver, que é junto com isso, nem é paralelo, é junto com isso aí, patrimônio intangível. E parabéns a você e ao Rodrigo pelo trabalho. Sim, este é o meu próximo passo, digamos assim, voltar um pouco para a minha cidade e colocar, digamos, em prática tudo que eu aprendi nesses 4 anos com vocês. Esse é o próximo passo, tá bom? E continuar estudando também, eu pretendo. Muito obrigado. Perfeito, perfeito, Marcos. Tony, queria falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu queria reforçar, na realidade, que a Nainora falou, né? É um trabalho que deu, é o primeiro passo, Marcos. Né? Depois que a gente agora você foi aluno, você será professor em pouco tempo, pouquíssimo tempo, né? Já tem o perfil de educador, então agora é dar o segundo passo, cara, porque pelo que você escreveu, você tem condições de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, e não espere muito tempo, tá? Não espere muito tempo para fazer isso, tá? Porque o nosso cotidiano, enquanto profissional da educação, ele acaba fazendo com que isso vá esfriando, vá arrefecendo. Então aproveita e segue o caminho, né? Tá muito bom, continue estudando, né? Isso é uma coisa que eu, particularmente, com 54 anos de idade, eu posso dizer para você. Eu comecei a fazer mestrado muito tarde, né? Tava cansado. Então aproveite aí o frescor da juventude que você tem ainda, cara, e mete a cara, né? E pode me chamar sempre de Tony, viu, Calçani, em todas as bancas. Eu sou o Tony.
Tá? Enfim, Beleza, deixe beleza. Tá bom. não deixe de estudar não, cara. Tá? Isso Sim, eu é precioso, tá bom? vou seguir esse conselho, pode ter certeza. Tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer. Foi uma noite, tarde e noite, muito legal, muito bonita. Eu vou pedir um favor, deixa eu ver quem está com a gente aqui. Murilo, você está com a gente, Murilo? Deixa eu ver. Tá. Murilo, você consegue printar a tela aqui para gente, para poder fotografar esse momento, já que a gente não consegue estar todo mundo junto? Eu ia falar para você printar a tela aqui e mandar para mim ou para a Nainora. A Nainora manda para mim, sem problema nenhum, no WhatsApp, pode ser? Então vamos lá, vamos fazer a pose aí, Marcos, para ficar para a posterioridade lá. Vamos lá. Isso! Pronto. Nainora, depois você passa para mim a foto. Não tá, ele tá vendo se tá ficando boa. Vamos ver aqui, o Murilo tá vendo se ficou boa. Vamos ver, ó, veja se a sua orientadora pegou o lado certo dela, senão depois ela vai ficar brava. Pelo amor de Deus. Deu certo. Então, Murilo, passa para a Nainora fazendo o favor que ela manda aqui para mim, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a todos pela paciência, pela presença. Daqui a pouco a gente tem aula, né? Marcos, uma semaninha aí para você poder fazer as alterações, converta em PDF, cuidado com a formatação e encaminha para mim por e-mail, por gentileza, tá bom? Certo. Pode deixar, professor. Mais uma vez, obrigado e boa noite. É isso, Valeu. né? Obrigado. Muito obrigado, gente. Boa semana a todos, gente. Tchau, tchau.